Olá, amigos! Vamos lá, mais um vídeo. Eu recebi algumas sugestões para vídeo e eu sinceramente, gente, vou falar sobre, eu tive que escolher. Então eu vou falar sobre mediunidade. Dentro da mediunidade a gente vai falar sobre vaidade. Vamos ver o que que rola, tá bom? Eu não tenho uma estrada muito longa, tá? Tem gente que me escreve aí, diz que tem 30 anos de Umbanda. Eu penso, nossa, é muito tempo, né? E, e eu gosto de falar da minha vivência pessoal, porque dentro da minha vivência eu conheci pessoas, eu passei por relações dentro da espiritualidade, etapas pessoais e coletivas. Então, assim, eu vou tentar trazer para vocês um pouco da jornada que eu tive, que eu estou nela, né, ainda, está só começando. E a gente pode pensar em termos de ego, né, a construção do ego, porque tudo vai junto. Assim, tem gente que é jogado dentro de uma mediunidade ostensiva e vai para Umbanda direto, muito cedo, e acaba se perdendo no seu processo, no que é o que, esbarra nos egos, no próprio ego, e a coisa fica meio destrambelhada, né? A minha história é um pouco diferente. Eu já tinha eu já, como é que eu posso dizer? Eu já tinha um caminho dentro do meu autoconhecimento, né? E só que eu excluí a espiritualidade. Então, no momento em que eu fui fazer um retiro de meditação, eu descobri a mediunidade. Então, o primeiro aprendizado para mim, tem falas na nossa mente que não são nossas. Isso foi a primeira coisa que para mim foi muito impactante. Tem falas na minha mente que não são minhas e porque eu fico no agito mental eu não sei identificar, porque parecem que são minhas. Então, decisões às vezes que a gente toma não são decisões vindas nossas, de dentro da gente, assim, do nosso coração. Vem por influência de espíritos no nosso mental. Então isso fica muito confuso muitas vezes quando a gente não desacelera a mente. E a minha mente, em particular, é bastante acelerada, né? De todo mundo é um bando de macaco selvagem. É porque as pessoas não gostam de se olhar, gostam de falar dos outros. Mas eu falo de mim e falo dos outros também. A minha mente é bastante agitada. Então, quando eu parei para meditar, eu vi, cara, isso aqui é remédio. Isso aqui, inclusive eu parei de tomar remédio indo para o retiro de meditação Vipassana. Foi meu turning point. E turning point de perspectiva mediúnica, porque ali eu vi claramente que eu estava obsediada, né? Que existia uma força atuando sobre mim e que também existia luz, porque eu consegui sentir as duas forças ao longo do período, né? Então eu estava muito no meu começo. Isso foi, para mim as coisas acontecem rápido, né? Isso foi em 2000 e, não sei se foi final de 2013 ou se foi em 2014. Deve ter sido 2014 ou 2013 virando para, não sei, gente. Depois eu vejo direitinho. É, mas as coisas começaram a acontecer com a meditação. Então, como a minha mediunidade é muito mental, tanto é que eu fui para a psicologia, eu sempre atuei muito bem. Antes de ser psicóloga, eu já escutava bem as pessoas, já dava bons retornos, assim, que não é uma coisa convencional, né? A gente tem, não é à toa que a gente vai ser terapeuta, né? Existe uma egrégora ali, por mais que a gente não reconheça a espiritualidade ou a mediunidade ou a sensibilidade, o mundo espiritual disponibiliza, né? Os ajudantes ali, e ajudantes importantes, muitas vezes, que são mais evoluídos que a gente, e que dão, por intuição, o que aquele paciente precisa. Tanto é que você fica, pô, de onde saiu aquilo que eu falei, né? Então, na minha jornada mediúnica, eu descobri primeiro o mental, né? Eu descobri o mental, tinham me alertado que eu não tenho mediunidade de incorporação, que eu não tinha,
Mas isso é tão complicado porque a gente vai se consultar com os espíritos na Umbanda, a gente vai fazer um atendimento com algum terapeuta holístico, a gente vai conversar com um médium, né, que é um bom médium, e acaba que a mediunidade de cada um capta uma coisa diferente, eles passam muitas vezes distorcida a coisa, ou de repente naquele momento, naquele recorte, realmente não era para desenvolver a incorporação. Mas eu considero a minha incorporação muito diferente, assim. Não é uma incorporação que o espírito me toma. Eu já falei isso no outro vídeo. A primeira vez que eu incorporei caboclo, sim, eu senti assim, foi muito forte. Mas vamos na linha, né? Então eu descobri pelo mental. Aquilo ali pra mim foi assim sensacional. Falei, caraca, eles falam na minha mente. E até hoje, assim, porque hoje eu tô em São Paulo, né? A energia de São Paulo é muito agitada. Então a mente que já é agitada tende a agitar mais. Então parar para meditar tem que ser uma decisão, tem que ter determinação, é uma força que você tem que colocar, né? E então, até hoje, vira e mexe, eu me pego pensando assim, nossa, isso aqui é interferência dos espíritos ou sou eu? Né? Sempre me coloco essa questão. Quando é uma questão muito importante, aí eu tenho que sentar para meditar mesmo e ver, porque a meditação deixa tudo no seu lugar, sabe? Fica tudo muito claro. Porque o que a meditação faz é algo que a gente tem que treinar no dia a dia. Aprender a observar a própria mente. Observar os próprios pensamentos. A tendência que a gente tem é piloto automático. Piloto automático. As respostas são automáticas, a gente sequer pensa. Então, os seres mais evoluídos, a característica deles é que eles dão um espaço na resposta. Eles não dão uma resposta assim, pá, no impulso. Não, existe um espaço, existe uma conexão, não tem pressa, entendeu? E a gente está aqui para aprender, porque a gente, né, se enfiou nesse buraco aí de ego, de mente, de identificações de histórias anteriores e de defesas. Então a gente é muito piloto automático, com uma mente muito louca atrás, né? E então você pensa, os médiums que dão consulta ou que, né, enfim, que não passam pelo processo de estudo, meus amigos, eles podem estar reféns dos pilotos automáticos deles. E aí os espíritos, eles entram com tudo. Então pode ser qualquer espírito, né? E os espíritos se plasmam e eles até às vezes modificam um pouco a energia. Eles conseguem fazer isso. Se a gente não está com a mente calma, minimamente calma, pode até estar um pouco agitado, não tem problema, mas conseguindo se observar ali, entende? Cara, a gente entra numa errada mesmo. E isso pode acontecer com qualquer um, né? Então é importante estar sempre estudando, se estudando, né? Quanto mais ferramentas você tiver sobre você, melhor. E a gente precisa sempre procurar outras pessoas para fazerem pra gente os trabalhos, né? Porque a gente tem um ponto cego ali. Não tem como a gente extrair da gente mesmo várias informações. Até tem muita informação que a gente pode extrair. Mas olha, as informações mais importantes a gente vai vir num processo com o outro. O outro muitas vezes vai trazer, né? Porque o outro é usado para trazer, né? Enfim, existe o nosso ego que não quer ver muitas coisas, existem forças contrárias que não querem deixar que a gente veja. Existe todo um campo aí que só com o outro, e aí é a humildade, né? A gente reconhecer isso. Porque quando a gente está fudido com um problemão mesmo, na crise, é fácil você procurar o outro, né? Agora, quando você sai da crise, se estabiliza, é mais difícil você procurar, porque você está bem. Mas sempre vai ter coisa para a gente descobrir sobre a gente que vai auxiliar no desenvolvimento mediúnico. A gente pode ser muito melhor, sempre. Então não é aquela coisa do chicote.
mas é da autovigilância, da vontade de se melhorar, né? E nesse caminho que a gente expande o olhar para o outro, né? No início do desenvolvimento mediúnico, da descoberta da mediunidade, mesmo quem já tem autoconhecimento tem dificuldade de olhar para o outro. Olha mais para si porque fica preocupado se aquilo é real, se aquilo não é, se aquilo é verdade, se aquilo não é verdade, se aquilo é conteúdo anímico, né? Ou seja, produzido por você. Sempre vai ter um pouco de você. Então, todo desenvolvimento mediúnico é café com leite, né? Hora mais café, hora mais leite. Você vai ter que equilibrar o café com leite. Eu digo, a interferência dos espíritos e a sua, né? Eu assisti o filme Kardec esse final de semana e gostei muito, gostei muito. Ele não dá um foco, não dá tantos detalhes, porque é um filme, não pode ser tão longo, mas ele não entra na doutrina, o que eu acho muito legal. Eles entram no ceticismo de Kardec, o que acontecia antes dele se entregar para o trabalho, para a missão dele, o sofrimento dele, dos assédios, dos ataques. Então, tudo isso a gente não tem acesso. E o filme deixa claro. É quase que enlouquecedor você ser médium ostensivo ou você vir com uma missão de ajudar pessoas, que o médium tem essa missão. Você não vem com mediunidade para simplesmente viver para você. Você vem com mediunidade porque através dessa mediunidade você vai se ajudar ajudando. Se ajudar ajudando. Então, você vai ter o Kardec, né, se abrindo mais, eu digo, ele abriu o campo dele. Não estou falando que ele era médium, ele até, claro, ele tinha que ser, né, mas ele tinha que ter o crivo da razão para poder ajudar as pessoas a saírem do materialismo. Então ele tinha que ter a ciência, né, andando junto. O cara teve que quebrar com várias pessoas que eram importantes para ele viraram as costas para ele. Tinha a igreja, que quase voltou a uma... Teve ali o episódio de uma... como se fosse o período da Inquisição. Queimaram o livro dos espíritos, né, em fogueiras. A mando dos padres. Então, assim, proibiram a entrada do livro, né, em países. Então, assim... Ele teve que enfrentar, e esse enfrentamento, gente, por mais preparado que seja o espírito para viver aquela missão, tô falando da gente aqui também, sabe? Que eu tô recebendo pessoas agora que é tiro, porrada e bomba de mediunidade ostensiva, e que não pode parar de trabalhar. Mas não é que não pode porque vai ser punido, poxa, que então são os maus espíritos, não. É que aquilo ali é uma fonte de equilíbrio para a pessoa. Ela vai se descobrir ali. Ela precisa daquilo, não é o outro. Ela precisa primeiro se conhecer, se auto-amar, se auto-perdoar. E tudo isso vem no processo mediúnico. Né? Assim, é muito pobre você trabalhar só com a Umbanda. Eu acho um desperdício você trabalhar só com a Umbanda pura, de consulta. Explico? Porque você recebe guias, você recebe entidades que estão aí a serviço da luz. E o médium, ele não é todo médium que estuda, tá? Vamos ser bem claro aqui. As pessoas acham que se conhecem. Eu me conheço muito bem e tal, não sei o quê, mas não tem autoconhecimento nenhum sobre elas. Elas estão vencidas, isso já é o ego falando. Então elas entram num lugar para receber entidade e dão consulta. Isso para uma pessoa que... A gente tem muito ego. Isso dá uma porta que se abre para vaidade, para se desconectar ao invés de se conectar. Né? Você percebe dentro de um terreiro as disputas, você percebe a minha entidade isso, a minha entidade aquilo. Então, por mais que as pessoas não queiram, elas entram nisso. A Umbanda favorece por conta, já sendo um guia, isso já cresce o médium. Quando você mexe aquela Umbanda com uma desobsessão, uma mesa branca, por exemplo, que dá para fazer dentro de um terreiro, vários terreiros têm, o médium recebe o obsessor. O médium escuta o que o obsessor fala. Não é à toa que um obsessor vem para um médium específico. Não é à toa. Tem toda uma espiritualidade ali que manda para aquele médium, aquele obsessor, para falar tal coisa.
Porque aquele médium tem aquela energia também para ser trabalhada. Às vezes, exemplo, um obsessor com raiva, que entra na sintonia ali do médium. Porque aquele médium provavelmente tem um pouco de raiva, tem que olhar para aquela história que o obsessor está falando, ou vai ajudá-lo, e ao ajudá-lo está doando aquela energia específica que precisava sair do médium. Então, assim, é muito legal. É uma coisa assim que, se você tiver aberto, ou seja, estiver bem trabalhado, no sentido de abertura, para conectar com o que está acontecendo, não é simplesmente, tá bom, sou médium, para eu me equilibrar, tô aqui, dou energia. Vai continuar, desculpa, cagado. Vai sair de lá cagado. Minha vida não anda, não sei o quê. Disseram que quando eu começasse a trabalhar mediunicamente ia melhorar, não anda, não sei. Por quê? Porque você não está evoluindo junto. Tá com a motivação errada, tá sem conexão verdadeira. Lembrem-se, a gente está aqui para se empoderar, e se empoderar não é mais como era antes, com o egão, que aí, naquelas raças que foram extintas. A gente não pode mais repetir aquilo. O ego, a vaidade, o racional excessivo. Eu falo por mim, eu tenho hoje muita dificuldade com a incorporação, de aceitar a incorporação, porque para mim é muito difícil. Mas isso é o meu intelecto, então eu não vou desistir, porque eu percebo a minha evolução. Eu percebo que eu já não sou mais a mesma. E dentro do desenvolvimento mediúnico, quando você se entrega, consegue vencer-se. Cara, os espíritos vêm e limpam uma parte, você pega a irradiação deles, aquela energia deles, e eles te melhoram. Então a gente não pode deixar que o intelecto, o que o ego, que os pensamentos invadam e que a gente use a mediunidade por um egoísmo. Estou aqui para me melhorar, isso é certo. Estou aqui é porque disseram que se eu estiver aqui, a minha vida vai melhorar. Vai melhorar se você melhorar. Porque é o teu campo de energia melhorado que vai fazer abundância, que vai atrair outras coisas. Relações mais amorosas, pessoas mais legais, com mais afinidade, sem tanto conflito. Porque você vai estar se melhorando. Então, por exemplo, quando eu deixo a entidade vir hoje, eu saio daquele controle todo, eu deixo ela vir mais, eu faço o que ela pede, porque eu vejo elas no meu mental. Eu não preciso incorporar. Elas me mandam informação e eu passo. E a incorporação, você sabe o que tem que ser feito, você bloqueia, porque você tem um mental. Então a mediunidade mental ainda é pior, que bloqueia quando eles querem vir para trabalhar. Então eu vejo muitas vezes a entidade, eu escuto os pontos dela, ela vindo, ela aqui, sinto tudo, tal, não sei o que, e aí a mente fica lá. É ou não é? Vou ou não vou? Mas, meu Deus, mais isso, mais aquilo outro. E quando eu consigo soltar, porque com determinadas entidades eu consigo, elas, cara, quando elas vão embora é bom pra mim, naturalmente. Porque eu soltei meu ego, esse é o meu processo, né? Eu me soltei, aí eu vejo o que elas fazem, eu faço junto, estamos junto. Existe um fenômeno ali acontecendo, certas coisas, você, por mais sutil que seja, você sabe que tem ali outra coisa atuando, não interessa o que é, se é vida passada minha, se é entidade mesmo, não, o que importa é o que acontece, é o resultado, é o que, sabe, tem que ser coisa boa. Tá sendo bom, e eu fico muito receosa, né, porque eu trago isso e Kardec também trazia isso. Somos muito intelectuais, né? Isso vem de vidas também. Tanto é que no início do meu processo, quando fizeram a limpeza de apometria, eu consegui, graças a Deus, ficar 9 meses como paciente de apometria, vendo as manifestações. Eu via. A apometria, vários médiuns estão sentados numa mesa e trabalham com o seu campo. Então, tem um dirigente da mesa, é uma técnica específica com comandos, então você vai fazer limpeza inconsciente, vai trazer vida passada, vai tratar as personalidades, vai tratar os obsessores, vai tratar o físico, vai alinhar, vai tratar a casa, vai tratar
pessoas ligadas a você, mortas ou não. Então eu vi e manifestou muito obsessor de terno e gravata, políticos, pessoas intelectuais que bem ou mal estavam ali comigo, me prendendo aqui, ó, né? No debate, na argumentação, né? Então me prove, então isso, aquilo. E eu gostava mesmo de um debate. Quando eu não conhecia espiritualidade, eu era vencida de tanto. Então hoje vocês podem perceber, quem até me encontra pessoalmente fora do canal, né? Que eu não sou mais de debater, assim. Eu até mando o que eu penso, né? Facebook, não sei o quê, dou até a louca e tal, porque isso é meu. Só que estava muito dominado. Então estava mal aspectado uma coisa que é a minha missão, que é falar. Dar aula, passar adiante, ser terapeuta, minha missão. Mas estava dominada e eu me perdia nas energias. Me perdia nos debates, me perdia. E hoje as pessoas se perdem aí. E muito desse de se perder na energia do piloto automático é a mediunidade da pessoa que está sendo usada para a perda do controle por esses espíritos. Então a gente tem que se ligar, porque os espíritos eles controlam muita coisa, né? O mundo é dos espíritos. Assim, o mundo é espiritual. Isso aqui é uma jornada do espírito. Né? E a gente precisa viver bem aqui na Terra, beleza, mas não pode esquecer que a jornada é espiritual. Né? Então, dentro do meu processo, o intelectual atrapalha muito. E o objetivo do intelectual é fechar o coração. Então, o coração fechado, você até atua mediunicamente, mas atua negativamente. Achando que está fazendo, né, entendeu? E assim, você pode atuar positivamente, mas de uma maneira limitada, você se limita muito. Porque é o coração aberto que te permite avançar, ter coragem para ir. Coragem, né? É o coração manifestado. O medo é o intelecto. Então você precisa tudo muito provado, muito sei que é paralisante quase. Você pode até ter a mediunidade e trabalhar, mas vai estar limitado. Então, o meu objetivo hoje, quando eu falo estou no desenvolvimento mediúnico, estou mesmo. Estou no desenvolvimento na Umbanda, estou no desenvolvimento na apometria, porque é o meu processo. Eu preciso abandonar isso aqui na hora da mediunidade. E ainda não abandonei. Né? E não estou errada, tá tudo bem, porque a gente precisa mesmo ter o racional. Precisa de lógica, precisa de provas. Isso tudo está dentro do natural, do normal. O que não dá é ficar se prendendo muito, né? Tem que, ok, então vou soltar. Legal. Vai integrando, né? Então, o Kardec, ele tinha essa missão, quando ele se ligou que realmente foi por conta dos espíritos. Ele provou por A mais B para ele mesmo. Nesse processo ele foi se abriu o coração. Tanto é que as pessoas não reconheciam mais ele. Porque ele começou a investigar várias fontes diferentes, e as fontes diferentes que não estavam interconectadas falavam a mesma coisa. E traziam informações impressionantes sobre ele, sobre o que ele tinha que fazer, sobre o que é Deus. Ele foi perguntando. Fontes diferentes. Então você vê no filme a manifestação dos espíritos, você vê, né? Claro, o trabalho se tratou disso. Os atores estão ótimos, tá bem resumido e tá bem legal, pegou os pontos altos bem. Só que eu acho que Kardec ele desencarnou, depois eu vou confirmar, porque eu posso estar confundindo. Eu tinha que ter confirmado isso antes do vídeo. Ele desencarnou, se eu não me engano, perturbado. E ao longo do filme você percebe a perturbação, porque para ter uma missão dessa, meus amigos, a nossa missão, não minimizando a nossa, mas é perturbador você enfrentar a sociedade, você ser dito louco, né, desequilibrado. Aí vocês me pedem exemplo de apometria, né? Como é que é o trabalho de apometria? Ontem a gente atendeu
um caso de uma criança. A gente atendeu ontem uma criança de 12 anos e uma de 8 anos. Gente, a criança de 8 anos tentou se enforcar há 20 dias. 8 anos! 8 anos! Com comportamentos assim de dizer que vai matar a mãe, que vai matar o cachorro. 8 anos. Vem, claro, medicada, sabe, a mãe desesperada. A outra de 12 anos não é muito diferente, não. A mesma coisa. Não, a mesma coisa não. A de 12 já foi, inclusive, internada. Vem medicada, com antidepressivo, vem com depressão, vem com vontade de morrer, vem com... toma Ritalina, tem o TDAH, o que não é incomum hoje, as pessoas tascam remédio nas crianças e não sabem o que está por trás, cara. Não vou falar para vocês que é mediunidade, porque não, mediunidade é uma coisa. É a forma que a gente tem de se curar, porque quando a gente, o processo de cura é curar outros também. É você disponibilizar aquilo que você tem e essa troca cura você. Te dá força, né? Te recalibra. Então, a criança de 12 anos, a gente acessou algumas vidas dela, né, aqui na Terra. Só que ela veio, ela ficou, ou caiu de uma nave, ou nessas guerras que existem, né, no universo, ela ficou na Terra, caiu aqui e não saiu daqui, entrou no ciclo de reencarnação. Porque, gente, para fazer a troca, e também tem propósito, né? Ficou porque tinha propósito. Era compatível com o que provavelmente ela precisaria aprender, ou era compatível com a ajuda que ela precisa dar. Mas assim, é tão diferente um planeta do outro, não sei de onde ela veio. Eu Daphne, senti a energia de Arcturus. Eu senti a energia de um arcturiano. Mas não foi falado, não foi identificado. Moral da história. Ela questiona, né, diz que não tem sexo, 12 anos. Descobriu que não gosta de... que é homossexual, mas que não se vê, né, não se identifica com o corpo que tem. E... enfim, aí tem problema sério com a mãe e tal. Se você for fazer o recorte dessa encarnação e das encarnações que ela teve na Terra, assim, normal, é gente como a gente, tá? Que aí os sintomas ficam muito aflorados pelas experiências anteriores que ela teve, que precisam ser tratadas e desligadas, ok? Porque uma pessoa... mas anterior a isso, um extraterrestre cai aqui, que não é fácil isso, pode ter sido alguma razão, assim... ou não conseguiu voltar a tempo para a nave, ou caiu, ou se perdeu. O caso dela foi esse, ela se perdeu. E aí se perdeu e ficou aqui, eles tiveram que ir, ficou. Ok, ficou, entrou na roda, né? O corpo se ajustou e tudo mais. Se ajustou em parte, né? Porque o tratamento se tratou disso. Ajustar também. Aterrar, porque ela estava fora, não se identificando com a Terra. Com saudade do lado de lá, querendo voltar para lá e não identificando aquela tristeza de onde vem, aquela angústia, aquela depressão, né? E aí foi mostrado para ela, né? Porque aí a apometria o que faz? Ela traz o espírito da pessoa, traz a pessoa para cá, para a roda, para ela conversar com o coordenador da roda, né? E os médiums estão todos ali em volta, ajudando na limpeza, ajudando na desobsessão, ajudando se precisar, os médicos astrais, os psicólogos astrais, está todo mundo engajado e o coordenador está conversando com ela para mudar o pensamento, para fazer ela entender de onde ela vem, o porquê que tudo começou, né, que tudo bem, ela teve aqui vidas muito ruins realmente, ela
tem um medo de base, porque quem se perde fica com esse registro, fica com medo, não é daqui, ficou com medo. O lugar de onde ela vem é muito mais luminoso do que esse daqui, então vocês tinham que ver como todos os médiuns sentiram aquela energia diferente, né, da nossa. E a menina estava totalmente perdida aqui, totalmente desequilibrada. O desequilíbrio, claro, vem também como consequência das ações dela aqui na Terra. Porque matou muita gente, né? Porque se desequilibrou. Eu acessei uma vida que ela ficou louca, o outro acessou que ela matou, viu um monte de cabeças e tal, que foi uma guerra. A outra acessou o que, gente? Tá, acessamos outras, né? Então, aquelas vidas foram tratadas, desligadas do sistema dela, né? Para trazer maior equilíbrio e fazer com que ela compreenda as coisas que ela fez, né? E que ela compreenda que ela tá nessa família para também resgatar as coisas que já foram feitas, né? Então, essas dificuldades dela, né? No caso de 8 anos, que eu dei à mãe, né? Ela não é um ET, a de 8 anos, a de 12 sim. Mas ela teve que entender o que ela fez para essas pessoas que ela odeia hoje, né? E por que ela tá ali naquela casa com aquelas pessoas. E que não vai adiantar se matar. Então eles mostram para ela, na tela mental dela, para onde ela vai e quem vai pegar ela se ela se matar. Então que não adianta se matar. Aí eles falam, olha o que vai acontecer com você se você se matar. E depois eles mostram o futuro se ela seguir as orientações que a gente está dando. Então, a pessoa, o espírito sai de uma apometria melhor, né? Por isso que eu falo para vocês, é melhor fazer apometria em casa de apometria. Em uma casa que vocês conheçam o trabalho. Que seja um trabalho, sim. Né, que seja um trabalho de vem o espírito para cá, conversa com o espírito, trabalha as vidas passadas, trabalha as obsessões, mas com a manifestação, sabe? Com a manifestação. A manifestação faz toda a diferença em termos de doação de ectoplasma, em termos de trabalhadores espirituais que vêm, do aprendizado de todos os médiuns que estão ali, a energia desprendida de amor para ajudar. O espírito ter a chance de conversar com o médium, né, com o coordenador, que também é médium, claro, um médium mental, intuitivo, né? Pode ser de mediunidade ostensiva, mas no momento em que ele está dirigindo, caso haja necessidade, ele incorpora, mas não há geralmente a necessidade, porque ele está coordenando e ele recebe tudo aqui. Então assim, é esclarecedor para o espírito que está perdido. E você tem a dimensão da coisa, e você como médium vendo tudo isso como ser humano, você lembra de você conecta com as tuas coisas, você aprende ouvindo a história dos outros. A gente tem inteligência emocional. Isso é inteligência emocional, aprender com a experiência do outro também. Sabendo que nenhum médium está ali por acaso tratando aqueles casos aquele dia. Né? Então, gente, a vaidade, a arrogância, o orgulho, a competição, a inveja, tudo isso está dentro do pacote do nosso ego, todos nós. A autoexigência, a exigência do próximo, o perfeccionismo, o medo, né? Tudo isso dentro de um processo de desenvolvimento mediúnico tem que ser visto. A pessoa tem que querer ver, gente, senão ela fica dominada por isso, fica no piloto automático. E a mediunidade é tomada, naturalmente. Então, assistam Kardec, tenham alguma experiência com apometria, eu acho que vocês poderiam procurar aí quem é médium, quem sabe que é médium, sem medo de ser feliz, gente. Ah, porque tive tanta experiência ruim em terreiro. Cara, bem-vindo ao mundo. É isso aí. E a tua capacidade de resiliência, de compreensão de que existem as forças. Se você não for para um lugar, as forças tomam você. Uns mais, outros menos.
Porque várias pessoas estão chegando para mim, estão em desequilíbrio por isso. Né? E se você procura um terapeuta que tem esse olhar, olha que maravilha. Falando de mim, né, gente? Não, falando de mim e de vários outros que tem, né, por aí. A gente tem que estar sempre em constante movimento, buscando se melhorar, se desenvolver, se jogar em experiências, aprender, porque você vai ter sempre sabedoria para extrair em todos os lugares. Nem que seja sentar ali e ver os egos falando e você olhando assim, caraca, eu não quero ficar assim. Entende? É assim que eu não quero ficar. Isso já é sabedoria para você. Agora você se identifica, fica com raiva, fica pensando, porque o processo é esse mesmo. Primeiro você é dominado por essas forças. Estou falando de mim também, porque a nossa tendência é olhar e ver o defeito, falar, caraca, como é que essas pessoas, o que essas pessoas estão fazendo aqui, cara? O que essas pessoas estão fazendo aqui? Aí você se pega, opa, peraí só um instante. Essas pessoas têm o direito de estarem onde estão, fazendo o que fazem. Ponto. Ah, quem é você, sabe? Vai ficar também perdendo seu tempo pensando nessas pessoas. E tudo isso é aprendizado, porque no início você é dominado pelos pensamentos, e você fica ali ruminante, aquela pessoa, como é que bate? Né? E saiba você que você tem sempre um papel importante nos lugares onde você entra, onde você vai. Ah, isso falta muito pra gente, essa clareza. Gente, um papelzinho que você joga no chão dá um exemplão, assim, pra quem vê. Né? Você imagina dentro da mediunidade para aqueles médiuns que são novos, estão observando tudo. Né? Então, tudo é muito importante, assim, tudo que a gente emana, a gente vibra. Então, é muito pequeno você se deixar dominar pelo defeito do outro. Se o outro tem o defeito, ele está sendo vencido por aquele defeito, então faça você diferente, para que ele também possa ver você e chegar à luz nele. Não com essa proposta, né? Não com essa intenção, mas sabendo que isso pode acontecer. Então, é aquela história do copo. Enche o teu copo e caminha pelo local. Não deixa cair a água que está dentro do copo. Se você vai olhando para o lado, você vai derrubar, vai ser difícil você deixar o copo com a água toda. Ela vai cair no caminho que você está olhando para o lado, olhando para o outro, pensando no que o outro está fazendo, pensando o quê. Se você olha para o seu copo, foca no seu copo e anda, você consegue não derrubar nada. E você vai chegar com o seu copo cheio, onde você quer chegar. Então a gente tem a tendência de olhar muito para os outros e criticar e julgar. Olha que a gente tem o tempo todo. Não tem freio a nossa mente. Não tem freio. Uma vez que você está aqui, você vai julgar, você vai criticar. É a primeira. É instintivo. Você julgar e criticar o outro. Né? Aí você se julga, se critica também, entendeu? Ai, gente, isso é uma escravidão, isso é uma escravidão. Então, dentro do processo mediúnico, é um desbunde o que acontece. Você começa a perceber a sua importância nas coisas, sabe? E a gente tende a se desviar do que é pra gente quando a gente foca no negativo. E, de fato, muitas vezes a gente vive experiências muito negativas nesses lugares. Porque tem a mediunidade envolvida, é muito forte, é amplificada a coisa. Então a gente quer cortar, quer sair, se sente humilhado, se sente magoado, se sente revoltado. Mas olha só, o aprendizado do espírito é sair da revolta, é sair da tristeza, é sair da mágoa. Então esses lugares são sempre lugares certos, de experiências para o espírito, de evolução. É claro, é importante circular. Eu, pelo menos, tem gente que tem o perfil de ficar num lugar só e é isso. Eu acho que circular não é ruim. Eu acho que é importante também você saber a hora de sair, você aprender a dar limite, né? Muitas vezes a gente não tem a maturidade necessária para
chegar lá e ter um bate-papo legal, né? Botar as cartas na mesa e resolver. Então a gente sai, tenta sair da melhor forma possível e ok, começa a história em outro lugar. Não tem problema, mas continue, porque senão você vai desenvolver, né? Uma vez aberta a mediunidade, mesmo para valer, e tem gente que começa muito cedo, saiba que isso veio para ajudar você e ajudar outras pessoas, porque tá tudo ligado, né? Você ajuda o outro. Então, esse é o objetivo. Vai acontecer um monte de coisa no caminho. Você pode até dar um tempo, mas saiba que esse tempo pode te prejudicar. Entendeu? Então eu já me dei mal em alguns lugares na minha história. Eu poderia ter ficado mal mesmo, por conta da mediunidade que foi tentada ser desenvolvida aceleradamente, eu não estava pronta para a incorporação, né? Minha mediunidade era mais mental, ela é mais mental. Então eu teria que estar muito bem com o meu campo de energia, muito bem equilibrado para tentar incorporar, né? E hoje eu acho até estranho, porque eu consigo... É o fenômeno de incorporação, porque eu sempre busco confirmar isso com o Pai de Santo, né? E nunca só com uma entidade dele, né? O meu Pai de Santo atual, ele recebe várias entidades, certo? Então, recebe Preto Velho, recebe o Caboclo, é o Caboclo dele que dirige todo o trabalho do terreiro, até o trabalho de esquerda, né? Tem o Cigano, tem o Baiano, que eu tenha conhecido, né? E tem o Exu, né? O Exu Tranca-Ruas. Então eu sempre busco estar perto dele pra... Bom, isso foi real, realmente. Era vovó, era vovô, porque esse final de semana veio o vovô, quer dizer, o vovô. Eu só achava que eu ia manifestar a vovó. Veio o vovô e ele que riscou o ponto. Quer dizer, pra mim, tipo assim, eu já tinha recebido a vovó já tinha feito o que tinha que fazer, foi embora. E eu comecei a ficar com sono, bocejando, pô, fiquei pesado. Eu tava sentada numa cadeira, fiquei com a necessidade de sentar num lugar mais baixo. Aí eu sentei, fiquei com a necessidade de me curvar. Aí eu me curvei, porque a minha avó, vovó Maria Conga, que vem pra mim, ela é extremamente agitada. Ela, se deixar, ela nem senta. Não, quer sentar não, que eu não sou velha não. Ela fala assim, né? Não sou velha nem preta velha. Ela diz que ela é um outro espírito que está plasmado ali. Engraçado. Ela é engraçada. É outra energia. Às vezes ela vem, desce. Às vezes ela tá mais ereta. Então, assim, eu tive que... Foi uma coisa assim, eu precisei ir para um banquinho mais baixo, precisei curvar completamente, senti um peso enorme no meu corpo. E eu falei, gente, tô com sono danado. E tinha uma preta velha do meu lado, falou assim, filha, isso não é sono não, filho, isso é outra coisa. Aí que eu me liguei, eu falei, gente, é você. Porque eu tava aqui no meu cantinho, esperando acabar a gira. Veio ele, pegou uma pemba, pegou o cachimbo e riscou o ponto no chão, pegou a vela, pá, não sei o que, falou um monte de coisa, ficou um pouco, e eu fiquei nele, em cima dele, assim. Será que isso é verdade? Porque é uma coisa meio esquizofrênica, você fica conversando com a entidade no mental. Só que a entidade tem que vir mais do que você, porque é ela que está querendo trabalhar. Então não atrapalha. Então, no início lá de Kardec, os fenômenos de mesa girante que acontecia, que ele foi investigar, descobriu algumas farsas, algumas falcatruas, mas outras eram reais mesmo. Então vinham crianças, tinham duas crianças específicas, duas irmãs, que eram médiums ostensivas e que psicografavam, que recebiam, veio uma outra que recebia, uma outra senhora, uma outra moça, e foi aparecendo um monte de gente. E ele foi constatando os fenômenos incríveis que aconteciam. Então, mas naquela época os espíritos precisavam dominar a pessoa, sabe? Porque, imagina,
a gente com esse processo mental todo invade muito eles. E os espíritos precisavam, chegou a hora, olha, isso aqui é um momento importante que a gente vai entrar, que é para ajudar vocês. Vocês precisam saber dessa realidade, precisam fazer alguma coisa com isso, porque vocês precisam se melhorar. Né? Essa troca, esse intercâmbio é importante. Vai ter muita coisa contra vocês, vocês vão encontrar muita resistência. Kardec cansou de ser avisado, ele ficou muito perturbado, chegou a adoecer, chegou a ser preso, né? A mulher dele adoeceu, os médiums todos adoeceram, teve os pais das menininhas gêmeas, as pessoas foram até a casa deles para tacar pedra na casa, eles tiveram que se mudar de lá. Então, assim, existe muita resistência uma vez que você começa a trabalhar na sua missão. Muita resistência. Porque a gente ainda está na transição, a gente ainda está num lugar que, porra, sabe? Mas a gente tem que aceitar. O trabalho todo ontem com essa menininha, essa criança que é ET e que não aceita, ela não aceita estar na Terra. Então o trabalho foi todo em volta da aceitação. E é o que a gente tem que fazer. Eu aceito a minha missão. Eu aceito a Terra do jeito que ela é. Eu aceito as fases, as etapas, os estágios. Eu entendo e me entrego. Quando você aceita, você quebra a resistência, você quebra a rebeldia, você quebra tudo, e você aceita e ajuda. Você ajuda mais quando a tua energia está livre. Então, quem é que se torna líder numa hora de perrengue, de crise? As pessoas que têm maior capacidade de aceitar, ok, está acontecendo, beleza, então vamos agora organizar aqui para arrumar uma forma de todo mundo receber. As pessoas começam a ter a pessoa que guia, não, isso aqui não, aquilo ali sim, você vai na frente, você vai... Entendeu? Então, dentro disso, eu gostaria de falar uma coisa, um detalhe dentro da minha jornada. Eu venho de Leão, né? E venho com características importantes de liderança. E a liderança, ela tem que ser feita com uma transformação do ego. Ela não pode ser feita com o ego. Esse é um desafio do Leão e do Áries, e de todo mundo que vem para ser líder. No caminho do desenvolvimento mediúnico, você descobre, eu vou falar por mim, tá? Você descobre que você tem determinadas habilidades maiores do que outras. E que muitas vezes você vai se deparar com o ego de outras pessoas que não querem que você desabroche nas suas habilidades reais, as prioritárias, as mais importantes. Então vai esbarrar ali. E você vai ter o seu ego como desafio também, que também pode esbarrar ali e você fica preso. De várias formas você fica preso. O medo, né, o autoritarismo, a arrogância, a vaidade aparecem também nos líderes, principalmente nos líderes. Então você pega uma liderança de uma dirigência de uma casa, ou uma coordenação de um grupo de apometria, ou você pega uma coordenação de constelação familiar, você vai ter que gerenciar uma equipe. É você que está no comando, alguém tem que estar no comando. Isso é besteira, vamos aqui todo mundo junto, sem liderança. Não, os trabalhos espirituais precisam de um comando. Quem está comandando são os espíritos e a pessoa que está comandando aqui, ela tem que ter essa consciência. Os espíritos estão comandando, eu sou um canal, isso é humildade. Então é muito legal no processo você identificar onde é que é o teu lugar. Peraí, por quê? Eu estou atendendo uma paciente que passou por isso e largou a mediunidade. E eu passei por isso e não larguei. Mas dá vontade. Porque você vem com liderança, mas ainda não está pronto. Então você vai ter que aprender. Mas você já é líder. Mas vai ter que aprender. Mas você já... Porque a vontade da tua alma é liderar. Então você vai ter que aprender. Também não adianta você começar a liderar, como eu já fiz, porque dá errado. Alguma coisa acontece, você não consegue segurar porque você fica com pressa ou atravessa ou não teve a experiência. Não sabe. Entendeu? Então, claro, no caminho você vai aprendendo e vai pegando pequenas coisas que você lidere. E vão ter pessoas que não vão te enxergar. Porque elas não têm interesse, porque se elas te enxergarem e você se desenvolver, elas vão ultrapassar. Pessoas como eu podem ultrapassar pessoas que são líderes. Então tem o ego do outro líder que fica com medo de ser ultrapassado, né? Tem a questão da mediunidade muitas vezes. Você pode ter uma mediunidade maior do que o próprio líder de uma casa, mas ele é o líder.
É igual você pensar diferente. Divergência sempre vai existir. Pensar diferente sempre vai rolar. Você vai ter que respeitar o líder da casa, né? Então, assim, no meu caso, eu já fui desrespeitada pelo líder da casa. No segundo terreiro que eu entrei. Aí eu fui seguro, como médium mesmo. Fiquei 1 ano na assistência, entrei num outro terreiro pequeno e depois entrei nesse. Era um terreiro grande. Tinham vários famosos, inclusive, que iam lá. Era um terreiro conhecidinho, assim, nesse meio. Passei vergonha já algumas vezes. Meu ego ficou muito destruído em algumas coisas que aconteceram. Mas não foi uma disputa de mediunidade, foi o ego mesmo, sabe? E os médiums, a inveja, né? A inveja acontece e as pessoas nem sabem que tem inveja, gente. E a inveja é a admiração. Então, assim, eu conheço essa energia muito bem. Eu conheço que eu trabalho ela em mim. Eu sou muito vista. Eu sou vista onde eu vou. Eu tenho luz própria. Eu sou sol. Eu sou solar. Mas é uma questão de energia, né? É uma coisa que você já traz. Então, vai incomodar muita gente. Se você entrar na insegurança, e a gente entra porque a gente está no início da jornada, você desiste, você acha que o problema é com você começa a se questionar na sua mediunidade, você começa a ouvir o que os outros falam, e os outros falam muita merda. Às vezes os outros são um instrumento do capeta mesmo. Não é porque está dentro de um terreiro que não está obsediado. Gente, sai dessa, hein? Não é porque está trabalhando com apometria que não está obsediado. A gente está sempre obsediado. Agora vai entrar na frequência. Às vezes entra. Gente, quer ver em casa junto com o marido e esposa. A gente está obsediado direto. Porque relações kármicas são alvo de obsessão. São pessoas que se reencontram, mãe, filho e tal, que, porra, rolou tiro, porrada e bomba em vida passada. Vocês acham o quê? Tem as personalidades anteriores que não tem o menor interesse dessas pessoas ficarem juntas, porque já se ferraram em vidas passadas. Então, um tem raiva do outro, não sei o quê. Então, são aquelas coisas assim, você tá com seu marido em casa e você não sabe por que vem uma raiva dele. Nunca tá bom. Tudo critica. Que o cara provavelmente foi um fila da puta contigo, sendo muito genérica, né? Mas acontece isso. São gavetas abertas, né? O tempo não existe, ele está acontecendo. Então, esses espíritos que são você, né, suas personalidades anteriores, estão aí. E as gavetas se abrem ao longo da encarnação. Não é tudo de uma vez, vai abrindo, entendeu? Então, quando você trabalha mediunicamente, ou quando você reencontra uma pessoa e tal, de repente você conhece teu marido, você gosta muito dele, dá tudo muito certo. Casou, dá uma merda. Por quê? Porque aparece, abre a gaveta, abre a gaveta. Agora que já tá junto, vamos abrir essa gaveta. Eles precisam lidar com isso. É sempre para os dois se empoderarem de si mesmos, se amarem e conseguirem amar. Então, nisso, é difícil, é desafiador. Dentro de um terreiro é a mesma coisa. Você entra, parece que vai ser tudo muito legal. Filho, entrou lá. Boa sorte, amigo. Porque começam a abrir as gavetas, entendeu? Não tem ninguém que entre na vida de alguém por acaso. Ainda mais trabalhando com vida passada, a gente vê cada coisa, cada reencontro assim, de terapeuta com paciente, por exemplo, que vem e que é isso. Já nos vimos outras vezes. E não foi muito bom. Hoje eu sou sua terapeuta, você é meu paciente, que é uma forma de eu me redimir. Mas pode chegar uma hora que essa gaveta abre para você forte e que você começa a me odiar. E tudo bem. Quer dizer, percebam como uma coisa muito maior, né? E agora, só que voltou na minha mente aqui a história da apometria da menininha extraterrestre. A questão da mediunidade. Então, você tem um filho, o filho é muito problemático, já nasceu problemático, dando sintomas e comportamentos e tal.
falando coisas terríveis, né? Vai precisar tomar remédio já psiquiátrico. Saiba que é um espírito comprometido. Pum, logo de cara, ninguém pode dormir na existência e achar que é um transtorno psiquiátrico, gente. Puramente, vamos tratar ele com medicação para sempre, e é isso, ficar nessa testagem medicamentosa? Não, não. É um espíritozinho que veio dar continuidade ao que ele começou. Pode ser um extraterrestre que caiu aqui, que está há muito tempo aqui, em várias experiências ruins, porque foi o que eu captei dessa menina. Ela se sentiu rejeitada e abandonada quando não conseguiu voltar para a nave. Ficou na Terra. Né? A forma que eles lidam com a sexualidade lá no planeta dela é outra, não tem. Então aqui ela não se identifica com o corpo. Mas aqui na Terra também ela viveu várias experiências que confirmaram que não é legal o sexo. Né? Então, assim, pode ter sido um estupro, depois de outra vida, um abandono, depois de outra vida, uma rebeldia de uma época feminista, não sei. Qualquer coisa pode acontecer. Que a pessoa se identifica com o mesmo sexo, mas mesmo assim também não está satisfeita, também não gosta dela mesma, enfim, dá ruim, confunde tudo, tá? Então são várias coisas a serem tratadas que não são explicadas aqui, gente. Aqui você vai pegar um diagnóstico, estudos dentro da ciência para dar uma equilibrada porque também é químico. O espírito, as questões espirituais desajustam o corpo, porque o corpo obedece ao espírito. Então, claro, faz sentido, vai manter a medicação, beleza, mas paralelo a isso, vamos descobrir o que aconteceu. Para a gente ter um resultado real, definitivo, um processo de cura. Vamos. Legal, dá medo? Dá medo, cara. Dá medo, porque o medo faz parte. A gente morre de medo mesmo, de tantas experiências que a gente teve. Mas é a mudança, então é importante vocês conhecerem pessoas que falem sobre isso com segurança, né? Porque aí vocês ficam encorajados, caraca, então eu vou, tá? E é isso que me motiva a fazer esse vídeo, é isso que me faz ficar bem, é isso que faz vocês ficarem bem, então tamo junto. O trabalho já tá acontecendo, a minha missão já tá rolando. Então, todos os médiuns que ficam numa mesa de apometria ajudando essa menina, cara, pensa. O espíritozinho dela foi compreendendo, sabe? Foi ficando bem com a informação que estava vindo, fez sentido, foi real. Ele tinha esquecido, porque faz parte esquecer. Então, essas técnicas ajudam a lembrar, desbloquear, integrar, transformar, trazer leveza. Não importa o que você fez para trás, foi tudo ruim? Foi, com certeza. Estamos acessando coisas ruins? Com certeza. Mas já foi, é para melhorar. Porque a pessoa estava presa lá, não sabia. Era um registro de dor, um registro de trauma, um registro de tristeza, um registro de saudade. E ela não sabe de onde vem. Não é o médico que vai resolver da Terra. Não é. Não é o psicólogo da Terra que vai resolver. É a psicologia reencarnacionista. Então, a mediunidade dentro dessa história é muito importante agora, nessa hora, para ela entender, olha, você vem de um lugar de muita luz, não foi à toa que você ficou aqui. Você viveu essas experiências horrorosas e tal, a gente está te ajudando a desbloquear, está te fazendo relembrar. E agora, a sua vida, ela vai mudar um pouquinho, porque a consciência muda tudo. Então, pegue o seu poder. Use para o bem. Use para ajudar esse planeta. Aceite que esse planeta é assim e ajude esse planeta. Ame esse planeta. Faça diferença nesse planeta. Empodere-se. Faça valer essa experiência. Não fique preso. Então, você vem de um lugar de luz, use essa luz. E essa menina, o espírito, né, ali, de olho fechado, né, a médium, ela estendeu a mão, assim, para uma outra médium que não estava legal. Ela já começou a trabalhar, doou energia para a médium. Ela escolheu uma médium e doou energia, botou a mão assim e doou energia. Então, todo mundo sentiu a vibração, quer dizer, tiramos ela de um estado de desequilíbrio, que ela estava identificada com várias questões negativas, coloca ela num lugar de equilíbrio e aí mediunidade. É importante
para manutenção, porque a pessoa se conecta ao propósito. E depois vai retornar para o lugar dela. Não interessa de onde ela veio. Interessa aqui agora. Vamos então fazer valer. Entenderam? Mais ou menos? É tudo muito grande. Então, sabe? Agora, ego, vaidade, depois se vocês quiserem que eu fale sobre específico, um ponto que eu coloquei aqui, que talvez tenha esquecido de dar continuidade, ou que tenha me perdido aqui no raciocínio, vocês coloquem aí embaixo, porque eu abro um outro vídeo e a gente começa a falar especificamente sobre aspectos da mediunidade, né? Mas eu tô num processo agora, que eu saí daquela descoberta do mental, né? É o que? Meu processo deve ter 5 anos. Né? Bota aí 4 anos como médium. E ele é muito ver para crer. Né? Me casei com um homem super ver para crer. Então a gente viveu muitos fenômenos em casa, até hoje a gente vive, né? E a gente não acredita muito. A verdade é essa, quem acredita mais sou eu, né? E isso não está errado, mas na hora da mediunidade de incorporação atrapalha, porque hoje as pessoas não precisam ser dominadas pelos espíritos. A gente está num outro tempo. Eles já vieram, já passaram recado, já provaram. Kardec viveu isso, ele já decodificou e ele disse, virão atualizações depois. Então ele deixou em aberto. Essas atualizações são, por exemplo, a apometria, onde você agrega ET, fraternidade, não sei o que, para trabalhar, não só o espiritismo. O objetivo dele não era criar uma religião, era deixar aberto, olha, esse mundo existe, o além existe, está comprovado por mim, eu era cético, eles me fizeram acreditar, porque eles me provaram. Então, mais à frente vai vir mais coisa. Então fica muito para agora, né? Igual Jesus. Ah, mas na frente vem mais coisa, veio Kardec. Não é assim? Então a gente não pode se fechar, tá? Vamos estar sempre atualizando a espiritualidade, atualizando a mediunidade. A mediunidade de incorporação é hoje semiconsciente e consciente. Você vai encontrar médiums inconscientes mais antigos, né? E aqueles que aprenderam a deixar. Mas é um problema você deixar. Sou tomada, entendeu? Você tem que estar muito bem trabalhado. Tem que estar muito bem trabalhado. Tem que conhecer muito bem as energias, entende? O meu processo está indo rápido até, eu considero rápido, porque eu tenho missão de liderança. Então, eu acho que a coisa avança um pouco mais. A missão da liderança. Eu já, em vidas passadas, abri mão disso, já desisti disso. Então, teve uma sessão de apometria minha que falou sobre isso. Você não tem mais como fugir desse lugar. Você vai liderar. Aprende a liderar. Ok, então tá bom. Vou aprender a liderar. Tá. Então, quem tem esse papel de liderar, precisa aprender, mas você não vai ficar eternamente no lugar assim, amém, amém, amém. Não dá, você tem uma inquietude, você quer fazer, você tem projetos, entendeu? É diferente. Então, eu me dedico muito. Esse meu ano de peixes está mais complicado, porque o peixes eu não sei, ele é mais mediúnico. Então, eu tô mais voltada, assim, tô sem muito foco no sentido de, vamos fazer assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pá, não, porque o peixe botou 1, foi pro 2, entre o 1 e 2, um monte de coisa apareceu, gente, que é aquele monte de coisa interessante e tudo muito importante. Peixes é assim, né? Mas o legal do meu ano de peixes é que tá dando um boom na minha mediunidade. Isso tá dando. Então eu tô achando interessante. A minha prioridade, eu larguei mão, assim, tá bom, Daphne, tá meio desorganizada? Tá meio desorganizada. Organiza o que você precisa, que é o seu trabalho, né? Que isso aí é o meu ganha-pão, beleza. E se entrega pro desenvolvimento mediúnico. Vai, se entrega pros estudos e vai indo. Mas até os estudos não são tão como eram antes. Esse ano tá assim, o pisciano deve ter dificuldade mesmo de concentração, né?
Quer fazer umas coisas ao mesmo tempo, no final não está organizado. Então, também é um aprendizado para mim. Lidar com essa energia, porque eu sempre fui muito controladora, né? E lidar com essa energia de, cara, tudo é interessante, tudo acontece, sinto muito. O pisciano sente muito. Acho que ele se conecta muito com algo além. Então é mais difícil segurar uma conexão de concentração e de organização e tal, porque tá captando muita coisa. Então o lado positivo é captar muita coisa. Então vamos aproveitar esse lado, né? Já que agosto está chegando e vai passar esse ano de peixe. Então, cada ano está sendo um desafio. Esses 4 anos, no primeiro ano eu me dediquei, parei tudo para estudar, né? O segundo ano, vamos botar que eu me dediquei à mediunidade, ao retorno ao trabalho fortemente, reorganizei as prioridades da minha vida, estava escrevendo o livro, né? Esse livro Acolhendo a Sombra para Dar à Luz, do Caos à Consciência. Quem quiser me manda um e-mail, eu passo as informações, ou então vocês encontram na internet, tá? No Google, tem várias livrarias. E aí foi bem legal escrever o livro. Também parei tudo no segundo ano para escrever isso, que era uma forma de eu me curar, né? Fazia parte do meu processo, porque a minha missão é por aí. Então, e aí fiquei estudando cura, estudando chakra, estudando mediunidade dos vários tipos, estudando Kardec, estudando... Então eu estudei muito. E o meu processo de autoconhecimento rolando paralelo, muita terapia, reencarnacionista, de cura prânica, de reiki, de leitura de aura, de apometria, de energia, porque eu fiz várias coisas de energia, dentro das casas de Umbanda, né, de apometria, fiz trabalhos no meu consultório, entrei na constelação. A constelação, cara, é assim, e aguardem que eu estou aí já trabalhando, estou fazendo, olha, não sei se eu conto agora, depois eu vou fazer um vídeo na hora certa, porque eu vou voltar a trabalhar com constelação, né? Há 1 ano e meio atrás eu fiz a minha primeira, e foi muito legal, então eu descobri que eu tenho aptidão para fazer. E aí eu estou me dedicando agora a essa formação. Então, eu descobri que eu posso ter parcerias, mas as parcerias que eu tiver, elas têm que estar muito conectadas. Porque o trabalho de constelação é assim, eu não gosto da constelação convencional. Nada para mim dentro do convencional funciona. Então, os meus parceiros precisam ter essa abertura. Então, agora, eu e a minha parceira, a gente está investindo no curso, a gente está programando, mas a agenda a gente ainda não abriu. Claro, porque eu gosto de fazer as coisas com segurança. Então, saibam vocês que eu vou trabalhar com constelação, vou ter a minha parceira de trabalho, mas eu também vou ser a consteladora. Então, vai ser uma etapa, assim, maravilhosa que eu não vejo a hora de acontecer, porque é um trabalho muito complementar e essencial, que dá um choque de realidade. Eu gosto com os médiums, sabe? Então eu vou colocar a minha equipe aqui em São Paulo. E aí, meus amigos, segura essa. É um trabalho pago, mas é aquele trabalho que vale cada centavinho. Cada centavinho. Porque constelação não é brincadeira. Os médiuns se doam, o dirigente se doa, é algo assim transformador, impactante, a pessoa vê coisas que ela não via, e o nosso objetivo aqui é ver o que a gente não consegue ver. O que a nossa limitada consciência nos permite ver não é tudo, não é o mais importante. A gente precisa se treinar para ver mais além. Então, esse além, né, a constelação mostra, dentro do sistema da pessoa. E aí desconecta e chega em outras pessoas que jamais pediriam ajuda. Então a gente consegue ajudar essas pessoas que jamais pediriam ajuda. E como é uma técnica de sistema familiar, não tem problema se a pessoa não dá autorização. Ela aparece no sistema. Né? E aí não é algo espiritual, né? Vocês sabem que a constelação, ela é científica, digamos assim, ela é aceita pela psicologia e tal. Então, claro que no meu molde, a pessoa,
que está sendo tratada, se ela tem algo espiritual, se ela tem algo, vai manifestar também, né? Porque essa é a minha proposta. Eu sempre vou buscar juntar as coisas e fica muito interessante. Mas o resultado é que é o importante, né? O impacto que gera na pessoa que vê, abriu o inconsciente, deixou ela ver, mudou a vida dela. Porque uma vez que você vê, você vê a cagada que você faz, você enxerga a cagada do outro, e então você devolve o que você está pegando do outro pro outro, e você fica só com o seu, e você toma a sua responsabilidade. E fica tudo mais fácil. Não que não seja desafiador, mas facilita a vida, entendeu? Então, por isso que eu vou incluir essa ferramenta. Eu não vou colocar na mão das pessoas, dos consteladores, para me ajudarem, porque o encaixe de agenda, minha agenda hoje está mais difícil, você ter o pleno. Muito embora eu pense o seguinte, sozinho a gente não avança. Então esse é o meu momento. A gente precisa pensar em fraternidade. Então a gente tem que saber trabalhar em equipe, né? Trabalhar sozinho é até um perigo quando se trata de mediunidade. Então eu quero trabalhar com grupo, eu quero, mas assim, aquele lugar de liderança. Que todo mundo fala que eu tenho que pegar, eu vou pegar. A constelação é uma forma de eu fazer isso, e eu vejo que eu tenho aptidão e vai ajudar muito no trabalho que eu faço com vocês, tanto no canal quanto no individual. E tô com outras propostas, tá? Outros projetos. Agora, eu vou deixar passar um pouco mais para frente, porque eu estou me preparando, né? Eu tenho que estar bem segura, tanto da apometria, quanto da constelação, quanto da terapia de grupo. Então, eu vou voltar com tudo isso. Mas vai ser depois. As coisas estão acontecendo. E eu vou avisar num vídeo. Eu só tô querendo avisar vocês nesse aqui, para vocês já ficarem sabendo que tá havendo uma construção, tá? Para depois vocês não... Opa, já vão se programando, tá? Se quiserem pedir informação de valor, não sei o que, já pode até pedir para vocês já irem guardando um dinheirinho. Tá? É isso. E qualquer dúvida que vocês tenham, que vocês acham que eu possa ajudar, manda ver. Agora, outra coisa que eu queria dizer. Tem muita gente preguiçosa aqui nesse canal. E na vida. As pessoas querem tudo muito pronto. Eu dou informação no vídeo, dou informação para elas até no meu WhatsApp. E elas ainda perguntam de novo. Mas então, onde é que eu vou? Cara, acabei de explicar. Vamos correr atrás. Vocês precisam fazer o movimento de vocês. Não esperem de mim uma coisa pronta. Vai ali assado, endereço tal. Às vezes eu consigo. A maioria das vezes não, porque vocês são pipocados de vários lugares. Como é que eu vou saber? Hoje tem Google. Só que vocês estão entrando num lugar de, sabe, não entrem nessa. Vamos fazer a vida acontecer. Vocês precisam, todo mundo precisa se movimentar. Eu me movimentei. A coisa aconteceu rápido. E não é porque é comigo só. É a energia que você coloca. Então você está botando a tua consciência aonde? A tua energia está indo para onde? Foca. Foca. Você está precisando do quê? Isso? Vai. Passa uma tarde para resolver isso. Mas vai. Acha o lugar. Faça isso por você, a tua vida. Vai cair o mundo, vai acontecer um monte de coisa. Foca. Vai. Entendeu? Por favor. Não queiram as respostas mastigadas e engolidas. Não, vocês têm que fazer isso, tá? Eu aqui, igual eu como terapeuta, eu vou iluminar com a lanterna. O que você vai fazer, eu não tenho controle, entendeu? Mas eu vou, pode ter certeza que eu vou dar o meu melhor para te ajudar a ver. Tá bom? Fiquem com Deus. Beijos.